Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. Primeiro Salmo da Bíblia, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o versículo de número 3. Salmo capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo número 1, a partir do verso 1, que diz assim o salmista: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua igreja, por tudo que já podemos fazer aqui em Teu nome. Obrigado pelos batismos. Obrigado pelo Teu povo que o Senhor aqui reúne. E obrigado pela certeza da presença do Espírito do Senhor, o Espírito Santo em nosso meio. Pedimos que o Teu Espírito, mais uma vez, ministre a Tua palavra agora a cada coração e nos abençoe para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Se tem uma figura que a Bíblia usa para nos ensinar lições, essa figura é a figura da árvore. A Bíblia usa a árvore, por exemplo, como figura para simbolizar o povo de Deus. Isaías, capítulo de número 61, versículo de número 3, diz assim: Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. A Bíblia usa a figura da árvore também para se referir a Jesus. Jesus, certa vez, disse assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quando ele estava indo para a cruz e as pessoas se lamentavam, ele disse: se fazem isso com a árvore verde, a árvore nova, quanto mais com as árvores mortas. E a árvore é usada, inclusive, para se referir ao justo, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que evita o caminho dos pecadores, o caminho que leva à destruição, aquele que, como você, tem prazer em estar hoje aqui para refletir e meditar na lei do Senhor. O versículo de número 3 diz assim: Ele, o justo, contrário do ímpio, será como a árvore plantada junto às correntes de águas,
que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. E aí alguém pergunta, mas pastor, nós podemos aprender lições com uma árvore? A nossa teologia, irmãos, aceita pelo menos 3 tipos de revelações da parte de Deus. A Bíblia fala de Jesus como a revelação máxima. Se você quiser conhecer a Deus, quem Ele é, seu caráter, a sua forma de agir, se você não quiser errar, olhe para Jesus. Quando perguntaram a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. O apóstolo Paulo vai testemunhar que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então Deus não tem outra face, senão a face de Jesus. Se você não quiser errar a respeito de quem é Deus, o que Ele pensa, como Ele trata as pessoas, como Ele trata os pecadores, como Ele trata inclusive as pessoas que não creem nele, olhe para Jesus. Jesus é a revelação máxima de Deus. Se você perguntar a Deus, se revele a nós, nos mostre quem é o Senhor, Deus vai dizer, olhe para o meu filho, ele é a minha cara. E eu enviei para salvar um povo, para que se tornem meus filhos também, a cara de Jesus. Foi para isso que eu o enviei. Ser salvo não é só deixar de ir para o inferno, mas se tornar a cada dia a semelhança de Jesus Cristo, de modo que quando chegarmos no céu, não haverá dúvida de quem somos filhos. Se alguém virar para um anjo e perguntar a respeito de você, você sabe de quem esse sujeito é filho? Você sabe de quem essa mulher que agora está aqui é filha? Os anjos vão responder, só pode ser filha de Deus, só pode ser filho de Deus, porque tem a face de Jesus impressa nela, tem a face de Jesus impressa nele. Então Jesus é a revelação plena, máxima. Mas Jesus não está hoje aqui conosco, fisicamente. Nós precisamos do testemunho das Escrituras. As Escrituras são a revelação especial, a revelação escrita. É por meio delas que conhecemos o testemunho a respeito de quem é Jesus. É por meio delas que temos acesso a verdade a respeito do pecado, a verdade a respeito da salvação pela graça, a verdade a respeito de que Deus amou o mundo, amou a mim, amou a você, de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos as Escrituras como revelação escrita de Deus, mas nós também temos uma terceira revelação da parte de Deus, que é chamada da revelação natural. Deus também se deixa conhecer, se faz conhecido pela sua criação, pelas obras criadas, pela natureza. O apóstolo Paulo vai dizer que os homens são indesculpáveis, seja qual for esse homem, onde ele tenha nascido, porque ele vai dizer lá em Romanos capítulo de número 1, que os atributos invisíveis de Deus se mostram claramente por meio das coisas criadas. Ou seja, se você olhar para a criação, você vai ver uma beleza,
você vai ver uma bondade, você vai ver uma generosidade, você vai ver uma razão, uma lógica. A ciência verdadeira nada mais é do que a descoberta da lógica que Deus colocou na sua criação. O salmista, no capítulo 19, verso de número 1, diz que Deus não ficou sem testemunho em nenhum lugar. Por quê? Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O apóstolo Paulo, indo pregar a um povo pagão, vai dizer que ele está anunciando Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem aqueles pagãos não ficaram sem testemunho, porque as colheitas que eles colheram, que encheu o coração deles de alegria, era manifestação, testemunho de Deus para com eles. Eles deveriam olhar para aquela colheita e dizer: existe um Deus que fez essa semente brotar, que fez esse grão vingar, para que esse pão esteja agora na minha mesa, porque se não tivesse acontecido esse milagre, eu poderia trabalhar, eu poderia regar, mas não nasceria nada e o meu prato então estaria vazio. Existe um Deus. Existe um Deus. Então, a revelação natural, que não é suficiente para conhecermos a Deus plenamente, nem a salvação por meio da graça, mas é suficiente para aprendermos muitas lições de sabedoria para a vida, porque uma vez que a natureza é criação de Deus, ela tem as impressões, as digitais do Criador, de modo que se olharmos para ela, veremos que existe algo mais do que aquilo que estamos vendo. Aliás, uma vez eu ouvi o testemunho de um russo, que viveu no tempo da cortina de ferro, onde toda e qualquer religião era proibida, o ateísmo se alastrou como verdade. E ele diz que, jovem, vivendo naquele tempo, um dia estava diante de uma árvore, e de repente os olhos dele se abriram, e ele, olhando para aquela árvore, para aquela maravilha, disse: existe Deus. Existe um Criador. E foi o primeiro passo para a sua conversão. Então, Deus não fica sem testemunho. Deus dá o seu testemunho daqui de São Paulo até os confins da terra, ainda que o seu missionário seja o sol. Deus não fica sem testemunho, de forma que nenhum homem é excusável. Então, a pergunta que eu quero responder com você nesta noite, o primeiro culto da noite desse ano, é: o que podemos aprender de lições para a nossa vida, para esse ano, biblicamente, com uma árvore? Porque o salmista está dizendo no versículo 3 que nós seremos como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo. Quais as lições podemos aprender com uma árvore? Uma primeira, talvez, seja criar raízes. Você veja que nenhuma árvore escolheu onde ser plantada. Mas aonde ela é plantada, ela cria raízes, ela cresce e frutifica.
é diferente da palha, que não para em nenhum lugar, não frutifica em qualquer lugar, e vai embora de todo lugar, sem deixar saudades em nenhum lugar. É por isso que ela é, no Salmo, figura não do justo, mas dos ímpios. Versículo de número 4, não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Então não seja como a palha, uma hora aqui, uma hora ali, não cria raiz, não frutifica. Peça a Deus, Senhor, me dê um lugar, um solo para eu criar raízes e frutificar para a sua glória. Segunda lição que podemos aprender com uma árvore: frutificar. Você reparou que tudo que a árvore consome, ela devolve como bênção? Por exemplo, ela ocupa um lugar na terra, mas esse lugar que ela ocupa, ela devolve como sombra. Ela retira água do solo, mas devolve como ar puro. Ela retira sais minerais com as suas raízes, mas devolve como frutos em seus galhos. Eu me lembro uma vez de ter lido uma reportagem sobre árvores no Ibirapuera que estavam morrendo mais cedo, devido à mudança climática, estavam morrendo mais cedo, mas também por essa razão frutificavam mais cedo. Parece que não queriam deixar a terra sem antes cumprir a missão, o propósito pelo qual foram criadas, que é dar frutos, frutificar. E não é assim também, irmãos, com os justos. O Salmo 92, versículo 14, vai dizer que mesmo na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. A minha oração é que esse ano seja um ano muito frutífero na sua vida. Que onde Deus te colocar, você seja uma árvore frutífera, que dê muitos frutos, para a glória de Deus. Porque Jesus disse, nisto o meu Pai é glorificado, em que vocês deem muitos frutos. Não importa o solo que Deus tenha te plantado, que você seja uma árvore cheia de frutos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Seja uma árvore frutífera. Cristão não se aposenta nunca, irmãos. Seguidor de Jesus não se aposenta nem no céu, porque o louvaremos por toda a eternidade. Deus tem muita vida ainda para você, muitos frutos para você frutificar, para a glória de Deus e para a alegria do teu coração. Em nome de Jesus. Então frutifique. Quais são os frutos que você precisa frutificar esse ano? Em nome de Jesus, dê o seu fruto. Seja uma bênção. Terceira lição que podemos aprender com uma árvore. Ela deixa sementes. E as sementes da árvore é o seu legado. Cada semente é uma árvore em potencial, que mesmo depois da árvore mãe morrer, vai continuar dando o seu fruto e cumprindo a sua missão de abençoar o mundo, abençoar a terra. Uma vez eu lembro, li o capítulo de um livro, e o autor falava de uma pesquisa que fora feita com pessoas muito idosas. E perguntaram a essas pessoas muito idosas, que já estavam chegando ao fim da vida, perguntaram, se vocês pudessem viver de novo, o que fariam de diferente?
que vocês mudariam, repensariam? Eu confesso a você que faz tempo eu não lembro de tudo, mas uma das duas coisas que ficaram mais em evidência nas respostas, uma era: eu pararia para refletir mais. Antes de fazer as coisas, eu refletiria mais. Se eu pudesse viver de novo, eu refletiria mais nas coisas que eu deveria ter feito ou não ter feito. E uma segunda coisa muito assinalada foi: eu procuraria trabalhar para deixar um legado. Um legado. Legado, irmãos, é aquela nossa obra que, mesmo depois da nossa partida, vai continuar abençoando as pessoas. Pode ser um texto que você escreve, pode ser um hino. Hoje pela manhã cantamos o hino de um irmão que foi membro dessa igreja e que já partiu, mas deixou aqui o seu legado que continua nos abençoando. Deus derramou também dons em você, diferentes talvez, para que você possa produzir para o bem, deixar o seu legado, a sua história, o seu bem, que vai continuar abençoando outros, mesmo depois da sua partida. Pode ser uma casa, pode ser uma árvore que você plante, seja qual for esse tipo de árvore, que talvez você vai semear, você vai cultivar, não vai ver talvez os frutos, não é você que vai desfrutar dos frutos, mas as próximas gerações vão. E daí que você não vai desfrutar do fruto que outros vão, porque Deus nos chamou não apenas para nos abençoar nessa terra, mas fazer de nós bênçãos para essa terra. Para Deus é pouco nos abençoar. Ele disse para Abraão: sê tu uma bênção. Por que Deus nos abençoa? Para nos capacitar a abençoarmos também. A árvore aprendeu essa lição da vida. Quanto mais recebe, mais o dever de dar. Quanto mais é abençoado, maior o nosso dever de estender as mãos, alcançar e abençoar com as bênçãos com as quais fomos alcançados. Deus disse que a descendência de Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra. Ou seja, irmão e irmã, as bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida é para abençoar a sua casa? É para abençoar a sua casa, mas não só a sua casa. Deus te fez para ser uma bênção para o maior número de pessoas possível. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção para a sua casa, mas muito além da sua casa. Nós somos o povo chamado para abençoarmos em nome de Jesus, não apenas uma, nem duas, nem muitas, mas todas as famílias da terra. A minha oração é que Deus faça dessa igreja uma bênção para todas as famílias da terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Uma árvore é uma presença benéfica. Onde quer que ela esteja, o que ela tem, vira bem. As suas folhas verdes não são verdes por acaso, são assim para descansar a vista do viajante. Não é bom quando a gente vai para um campo, respira o ar puro, só de ver aquela paisagem a gente já descansa. Alguém já disse que se Deus tivesse feito as árvores vermelhas, nós poderíamos ficar cegos. Mas aquela textura, aquela cor descansa a vista. É a bondade de Deus manifesta. A sua madeira serve para quase tudo, desde os bancos que sentamos hoje, até a polpa de muitos navios, o lápis que escrevemos, a fina folha de papel,
Seus frutos servem de alimento não só para os homens, mas também para os pássaros, para os animais, para os insetos, de tal forma que quando uma árvore deixa de ser uma presença benéfica, o seu destino é ser cortada. Cai sobre ela a sentença de Lucas 13, versículo 7, para que ocupar a terra inutilmente? Mas esse não precisa ser o meu caso, não precisa ser o seu caso, porque a quarta e última lição que podemos aprender com uma árvore é não nos negarmos. Sabe o que, irmãos? Não nos negarmos. Aconteça o que acontecer, o privilégio de viver. Não nos negarmos. A bênção, privilégio, quer viver mais um dia. Mais um dia. Porque é verdade, tem pessoas que em alguma fase da vida elas sentem, sim, o desejo de morrer. E não é porque não é crente, não. O crente também fica com vontade de morrer, a depender do que passa na vida. Elias sentiu vontade de morrer. Ele disse: Senhor, pode me levar, porque para mim já deu. Não sou melhor que os meus pais. Outros personagens, Jonas, porque a vida é difícil mesmo, a vida é dura, a vida tem os seus reveses, a vida nem sempre, ou melhor, a maior parte do tempo não é como a gente quer. Às vezes a vida dá golpes duros, enfrentamos perdas, e a depender da perda, é de tal forma a perda que a pessoa perde o sentido da vida. Mas olha só o exemplo da árvore, a Bíblia diz que, mesmo cortada no toco, nossa, olha só o que fizeram comigo. Eu que tinha uma folhagem linda, eu que frutificava, eu que era alegria para tantos. Olha o que fizeram comigo, me deixaram no toco. Olha tudo que eu perdi, eu não me reconheço mais. Já não tenho mais o que eu tinha antes, a minha viçosidade, a minha vida. Mas diz a Bíblia que ao cheiro das águas, uma árvore pode voltar a brotar. Olha o que diz Jó, você sabe o que Jó passou. Olha o que diz o livro de Jó no capítulo 14, versículo de número 7 a 9. Eu espero que essa seja uma palavra de renovo e de esperança para a sua alma, para a sua vida. Pois para uma árvore há esperança. Mesmo quando cortada, volta a brotar, e os seus brotos não deixam de existir. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos como uma planta nova. Ou seja, enquanto Deus concede vida a uma árvore, ainda que ela tenha sido cortada, ela não nega o privilégio de continuar existindo, vivendo e, no seu tempo, voltando a produzir. Não se nega. Ainda que tenha que começar tudo de novo. Difícil, né? Você já passou pela experiência de ter que começar tudo de novo? É difícil. Em alguns casos pode ser desalentador ter que recomeçar. Começar tudo de novo, do zero às vezes. Mas ouça uma coisa. Se você não se revoltar, mas se você tiver bom ânimo, Deus vai te abençoar.
Deus vai te abençoar. Eu lembro o meu pastor contando um caso que ele foi testemunha ocular. Na sua pequena cidade teve um deslizamento de terra que destruiu 2 comércios. O dono de um comércio, quando viu aquilo, começou a blasfemar, começou a se revoltar, a xingar, a chutar as coisas. Mas ele disse que o dono do outro comércio, ao invés disso, começava a desenterrar as coisas, limpar e dizer para si mesmo que Deus ia ajudar e as coisas iam melhorar. Ele disse que aquele primeiro nunca mais se levantou, mas o segundo não apenas se levantou, mas o seu novo comércio ficou melhor do que o primeiro, porque Deus abençoou. Então, irmãos, criar raízes, não ser como palha, frutificar para a bênção não só de si mesmo, mas para a bênção de outros, muitos outros, que vão além das cercanias da nossa casa. Nós somos igreja, nós somos chamados para viver para além de nós mesmos. Nós somos vocacionados para sermos uma bênção para esse mundo, para sermos o orvalho que Deus derrama sobre a terra. Deixar legado, ser uma presença benéfica. E não importando a situação da vida, enquanto Deus nos dá vida, vivamos para a glória dEle. Essas são as lições que aprendemos biblicamente, com uma árvore. Agora, por que devemos ser como uma árvore? Porque Deus nos salvou. Deus nos salvou para sermos como o seu Filho Jesus, e o seu Filho Jesus Cristo é que é esse justo por excelência, é como essa árvore plantada junto às correntes de águas que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prospera. Porque veja bem, ele nasceu, ele viveu na pobre Galileia, mas não amaldiçoou a vida por causa disso. Antes ele criou raízes mesmo ali. E lá foi uma presença benéfica, porque o apóstolo Pedro, que andou com ele, testemunha, ele andou por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Louvado seja Jesus. Andou por toda parte fazendo o bem. É aqui a minha vida, é aqui que eu tenho que criar raízes, é aqui que eu tenho que ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção aqui. Não vou ficar amaldiçoando a vida. Ele frutificou, devolvendo como bênção tudo que deram para ele. Deram para ele uma estrebaria para nascer. E ele deu aos homens a possibilidade de viver no céu. Deram a ele uma cruz para morrer, mas foi exatamente por meio daquela cruz que ele nos trouxe a vida eterna. Amaldiçoaram ele na cruz, mas foi lá na cruz mesmo que ele intercedeu pelos pecadores. Ele foi cortado como uma árvore, Isaías diz que sim, mas ele ressuscitou, subiu aos céus e vive agora para sempre ao lado de Deus. E vive para sempre para interceder pelos seus. Ele intercede todos os dias por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele intercede por nós e Ele deixou na terra a sua semente santa, que é a sua igreja, que sou eu e que é você. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, você que foi batizado hoje, você que já foi batizado há não sei quanto tempo, você é uma semente de Jesus Cristo, plantada por Deus aonde você está, seja onde for que você esteja, seja numa repartição pública,
seja num escritório, seja numa escola, seja numa empresa, seja numa universidade, seja na tua casa, que ali você viva conforme o DNA da árvore maior que é Jesus Cristo. Que você crie raízes, que você frutifique, que você seja uma presença do bem nesse lugar. Que você deixe ali frutos, se um dia você sair, que sintam falta. E que aconteça o que acontecer, você continue vivendo para a glória de Jesus. Foi para isso que Deus te escolheu. Para você ser uma bênção para o maior número de pessoas possível, como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Essa é a minha oração para o seu ano, que você seja uma árvore plantada em nome de Jesus, que você dê fruto para a glória de Deus, e que o Senhor te abençoe sempre, em nome dEle. Amém.